E aí, tudo de boa? E o tema desse vídeo aqui é uma recomendação, né? Diferente de como é o meu canal, que é sempre de notícias ruins e proselitismo, mas dessa vez eu tô fazendo uma recomendação. Eu tô fazendo uma recomendação sobre o jogo Disgaea 5, né? Eu venho jogando esse jogo já faz um tempo, acho que faz alguns anos já. E cara, é um jogo que eu gosto muito. Voltei agora há pouco a jogar e descobri que eu ainda gosto. Diferente de Fallout, Skyrim, praticamente todas essas séries da Bethesda, que eu agora não consigo gostar mais, simplesmente porque a diferença desses jogos, primeiro eu tenho uma predileção para JRPG, que é muito diferente de jogos de RPG do Oeste, que, cara, pra mim não pega, a história não pega. Uma coisa que me irrita muito é quando o desenvolvedor diz que lore é história. Lore não é história. Aonde se passa a sua história, ela faz parte da história, mas ela não é a história. Você não pode dizer que uma história é boa porque o mundo onde ela se passa é interessante. Você tem isso com o Warhammer, tem com Warcraft, com até mesmo o Senhor dos Anéis. Tá, o mundo do Senhor dos Anéis é super interessante, mas a história do Senhor dos Anéis me faz dormir, né? Mas voltando aqui ao assunto, o jogo de Disgaea, cara, é muito bom. Ele é um JRPG, só que um JRPG de estratégia. Ou seja, você vai ter os seus personagens principais, você vai poder recrutar personagens secundários, você vai fazer batalhas em grid e em turnos. E uma parada legal do Disgaea, que é uma diferença de muitos jogos do mesmo gênero, é que você pode fazer em tempo real combos, fazer em tempo real estratégias de terreno que simplesmente você não tem como interagir em outros jogos, mas nesse você consegue. Que é muito interessante isso, porque isso muda muitas mecânicas do jogo de uma forma que você fica muito como é que eu posso dizer? Apreensivo quando você não tem quando você não sabe como é que vai ser o terreno. E cara, isso difere muito dos jogos de hoje em dia, que o pessoal diz que tem que ter acessibilidade. E cara, para um jogo ser bom, não é acessibilidade, é você ter como interagir com as mecânicas, entende? Uma coisa muito estúpida que muitos jogos fazem é colocar mecânicas atrás de wikis. Eu não estou falando de wikis online, eu estou falando de você tem que ir em 4 menus para você entender o que tal mecânica faz. O que o status de velocidade diz pro seu personagem. Cara, isso é muito desinteressante. Em Disgaea não. Em Disgaea você apertou 2 botões, você já entende mais ou menos o que esse status faz e o que ele imbui a sua arma. Ele tem mais coisas nele? Sim, tem. Mas se você vai interagir com um jogo de forma competente, o que o jogo já está dizendo ali já te serve para você. Se você quer se aprofundar e tudo mais, aí sim, tem a wiki e tudo mais. E o que hoje em dia os jogos não tem mais isso. E isso é um sintoma muito grande que vem desde os RPG de mesa. Que sempre foi assim, você tem que ler um maldito livro para você saber o que seus status são. E isso foi passando pros jogos e foi indo até hoje. Mas quando um jogo ele te apresenta mecânicas e te apresenta no próprio tutorial que você entende como você pode interagir, como você pode meio que abusar delas, é excelente. E a história de Disgaea é muito boa, porque ela fala sobre um ditador que está tomando todo o mundo dos demônios e você está começando um exército rebelde. Bom, premissa é direta, tem vários
tem vários plot twists no meio, mas, cara, se você vai fazer uma história e quer que ela seja efetiva, faça ela simples. Você não precisa fazer sempre uma história que já tem personagem cinza pra cima e pra baixo e você não sabe pra onde que ela tá indo. Não. Você tem um inimigo malvadão, você tem o herói, e o herói quer derrotar o inimigo. Acabou. Qualquer coisa extra nisso é a mais. Você precisa estabelecer o ponto de início e o ponto de fim. E o Kids Guerra faz isso, cara, sem esforço nenhum e fica bom. E eu não entendo como outros jogos não conseguem fazer isso. É realmente muito difícil pra mim pegar um jogo hoje em dia em que o vilão não tem uma história de coitadinho. Cara, não precisa, o cara é o vilão. Se eu sou o herói e o cara é o vilão, eu só quero um motivo mínimo pra destruir o vilão e me aponta pra ele. É isso que você precisa. Você não precisa ficar reinventando a roda toda vez. E cara, é um jogo simples, é um jogo direto, um jogo de estratégia e é um jogo muito difícil. Eu recomendo muito, espero que você jogue. Ele geralmente fica em promoção tanto na Steam quanto na GOG. E se puder, dá uma olhada. Eu recomendo bastante. Valeu, falou, até mais, tchau.